Olá, estranhos! Sejam todos muito bem-vindos ao Bate na Mãe, o seu podcast para assuntos relacionados ao Ultimate Fighting Championship. Eu sou o Leonardo, estou muito feliz pois terei a oportunidade de assistir o homem que nasceu para bater em outros homens novamente. Francisco Trinaldo, o nome dele, meu amigo. Meu nome é Derlei Alex e eu não aguento mais ver o jacaré apanhar. Meu nome é Guilherme, vamos ver se a gente se recupera aí do último podcast, que eu errei as duas apostas. Então é isso, senhores, estamos aqui para falar sobre o evento UFC 237, que ocorrerá no dia 11 de maio, às 11 horas, na cidade de Rio de Janeiro, Brasil. Exatamente. Vale lembrar que o UFC ele está ocorrendo no Rio de Janeiro porque o evento era para ser em Curitiba, mas não teve acordo com o Atlético Paranaense. Petralha até deu uma entrevista nos jornais do Paraná dizendo que foi culpa do UFC, que não assinaram, então o UFC ficou sem lugar para fazer o evento, né, e o Rio de Janeiro seria onde tinha mais ginásios maiores, né, então acabou mudando pro Rio de Janeiro. O Petralha ele não deixa nem a torcida adversária entrar no estádio, quem dirá deixar o UFC acontecer lá dentro, né, então só uma crítica. Só antes da gente começar, então, senhores, vamos recapitular rapidinho as duas lutas que nós palpitamos do UFC 236. Tivemos duas disputas de cinturão, certo? 2 cinturões interinos. Então, primeiro, Adesanya, Israel Adesanya contra Kelvin Gastelum, uma luta que durou... Uma luta que durou 5... Isso não corta daí, né? Não, claro que não, óbvio que não. Uma luta que durou 5 rounds, né? Uma luta que durou mais até que o pessoal esperava, né? Todo mundo apostando num nocaute da Adesanya, né? Que estaria muito superior aí. Mas o Gastelum fez uma luta bastante dura, inclusive teve momentos melhores, né? Sim. Na luta e quase chegou a tontear, vamos dizer assim, o Adesanya. Até inclusive teve um dos rounds, se eu não me engano, foi no segundo round, que o Adesanya chegou a cambalear, Balançar. só que em vez de ele tentar o erro de nocaute... estratégia ali, né? Ele tentou ir pra perna. Ele tentou ir pra perna. Tinha que ter tentado nocautear, né? Ele errou a estratégia, acho que talvez confiando no jiu-jitsu, né? Em relação ao Adesanya, eu continuo com a minha opinião de que ele é um excelente striker, não tenho o que falar, mas eu acho que falta conectar. Ele costuma entrar com 1 ou 2 golpes de impacto, alguma coisa assim interessante, mas ele parece que não confia que ele vai conseguir finalizar a luta a qualquer momento, assim. Eu sinto isso, assim. Não tem aquele instinto assassino, assim, sabe? Eu nunca tinha parado pra ver o Adesanya, de fato, lutar assim, né? Mas nessa luta em específico me impressionou, assim, a movimentação dele, né? A troca Ele é de muito base, técnico, ele é muito técnico. troca de base, o controle de distância, ele foi realmente muito bem, né? Mas correu riscos desnecessários, acho, contra o Kelvin Gastelum. Essa foi uma luta, então, que o Gui errou o palpite, Errei eu as acertei, duas. tu errou? E eu errei. Ele errou, então eu fui no que acertei aqui, fui no nosso invicto Israel Adesanya. Até porque o amigo gosta desta áurea. Eu de gosto da hora confiança, de invencibilidade. né? Mas o amigo costuma zicar. Eu costumo zicar. Porque a gente viu, por exemplo, né? Só falta o John Jones ser zicado, porque até agora... Eu acho que tem uma grande chance, né? Tem uma grande chance. O Ngannou foi zicado. Foi zicado. Culpa minha. Quem mais? Conor McGregor foi Conor zicado. McGregor. O próprio Holloway agora, né? Max Holloway. Falaremos agora, Max Holloway também foi Já zicado. puxando então para a luta que foi outra que nós palpitamos, né? A luta principal, Max Holloway, The Blessed, enfrentou Dustin Poirier. Dustin Poirier. E perdeu, né? Perdeu e perdeu de forma convincente, assim. Foi 5 rounds também. Né? O Dustin Poirier venceu os 2 primeiros claramente, inclusive no primeiro round ele teve muito perto de nocautear. Ele tem mais contundência nos golpes, né? Talvez um 10-8, 10-7 não seria muito estranho, não. O Max Holloway conseguiu aguentar muita porrada no primeiro round, né? Teve No terceiro e no quarto round o Holloway melhorou, subiu bastante na luta e o Poirier tentou, não sei se talvez recuperar gás, né? Porque ele cansou muito de bater, né? Nos 2 primeiros rounds. E aí acabou perdendo esses rounds. E o último foi o decisivo, né? Onde o Holloway conseguiu, o Poirier conseguiu mais contundência. Acho que até quebrou o nariz do Holloway, porque ele tava com sangue escorrendo, jorrando no rosto, assim. Acho que acabou quebrando o nariz. O Holloway tá com luta marcada já, de novo? Não, agora eles devem estar os dois com suspensão, né? Ficou o Poirier pro Nurmagomedov, é isso? Exato. O Poirier ficou com o cinturão interino da categoria. Provavelmente a próxima luta será com o no Khabib, né? Então, valendo o cinturão. Mas é difícil que o Poirier consiga manter um cinturão aí com o Nurmagomedov chegando. É bem complicado. Então essa luta que foi a luta principal, eu errei no meu palpite, ele acertou, e o Gui então zerou aí, fez o... Vamos recuperar hoje.
vai recuperar hoje. Então, o Derlei, pelo nosso critério de desempate, foi o grande campeão das últimas Para manter palpites, a tradição, né? porque acertou a luta com maior representatividade. Então, e hoje, assim, antes da gente falar do evento que a gente vai falar hoje, né? Para quem estiver vendo o nosso podcast, quem assistiu o último podcast, a gente pede que se inscreva no canal, que a gente iniciou um canal novo no YouTube agora, né? O Bate na Mãe. Procura lá, canal Bate na Mãe no YouTube. Você vai encontrar a nossa página, não tem muitos inscritos ainda. Você pode ser um dos primeiros, Você pode ser um dos primeiros, inclusive. Né? Se inscreva para acompanhar o nosso trabalho aí. O nosso trabalho, né? Nossa diversão aqui. O nosso papo de bar, exato. Quinzenal. A gente vai tentar manter essa frequência, né? Com os eventos aí, principalmente quinzenais, os numerados e algum Fight Night que a gente possa achar interessante aí de fazer nossas prospecções. E nos siga nas redes sociais para saber mais informações. O nosso amigo @Leonardo Pezzini.Leonardo Guilherme 2_CW. Esse 2 underlines aí é meio... Então, ele tinha muitos Guilhermes _CW. Então, o Guilherme criou @Guilherme_CW. E este que vos fala @DerlexAlei. Derlex _Alei, eu acho que é. Ou qualquer coisa do tipo. Ou qualquer coisa do tipo. Procura, não deve ter muito Derlex no Instagram, enfim, e no Twitter. Ainda mais bonito desse jeito. Vai ter no crédito aí do... Exatamente. Então é isso, vamos direto para o nosso UFC 237, lembrando que a gente vai falar das 6 lutas do card principal, passando muito rapidamente pelas 3 primeiras, por uma questão de tempo. A gente quer limitar o nosso podcast aqui em 30 minutos, até para não cansar muito o pessoal. Então você que tem interesse em saber das lutas mais avançadas, acompanha até o final aí que a gente vai falar sobre elas com um pouco mais de detalhamento. Só para recapitular as lutas, então, né, a gente vai passar rapidamente com o Antônio Nogueira, vulgo Minotouro, vai lutar contra o Ryan Spann, que eu não faço a mínima ideia quem seja. Nunca vi. Francisco Trinaldo vai vencer o Diego Ferreira, né? Obviamente, nunca. Porque ele nasceu para bater em outro homem. E o Thiago Alves vai lutar contra o Laureano Staropoli. É um argentino que não tem muita cancha aí no UFC, é um cara que já lutou... Nem mexer. É um cara que lutou fez muitas lutas de MMA, porém não no UFC. No UFC ele só fez uma luta, né? Então pega uma barra dura agora, que é o Thiago Alves, né? Falei barra dura, não escorreguei. É sensacional, adorei. Falando, os três lutadores brasileiros ali são bem experientes no evento, né? Lutam há muito tempo. O Francisco Trinaldo, participante do TUF, o Thiago Alves e o Minotouro, então, mais anteriormente ainda, né? Então, o Minotouro que está com 42 anos, Minotouro, e o Spider está com 44. Francisco Trinaldo, que reza a lenda que ele que começou o MMA no mundo, né? Porque está lutando desde sempre, né? Com certeza. O Trinaldo aí. Inclusive o grande Carlos, não está presente aqui no podcast, mas eu gostaria de fazer uma pequena alusão aqui, porque eu tenho certeza, uma menção honrosa, porque ele certamente apostaria no Francisco Trinaldo. E esperamos que talvez um evento próximo a gente consiga coordenar para o Carlos participar também. Nem que seja via Skype, alguma coisa que a gente possa fazer para o Carlos. Ou que venha nos prestar uma visita, né? Já foi convidado, inclusive. Exatamente. Derlei, sem maiores delongas, por favor, puxa pra gente o cartel da luta que faz a abertura do card principal. Bem, a primeira luta, então, do card principal, a gente vai ter lá o Antônio Nogueira, vulgo Minotouro, vai lutar contra o Ryan Spann. Deixa eu puxar aqui do Ryan Spann, então, o cartel dele no MMA. Ele está com 15 vitórias e 5 derrotas. Vamos puxar só as últimas 5 lutas aqui dele. Ele venceu o Luiz Henrique Barbosa de Oliveira, né, no UFC Fight Night. Venceu o Emiliano Sordi, venceu Alex Nicholson, Myron Dennis e Lemarcus Tucker. Não são nomes muito representativos, né, dentro da organização. É difícil fazer. Eu particularmente, assim, como a gente ficou um tempo sem acompanhar o UFC, MMA, assim, enfim... Eu, particularmente, não lembro de ter visto o Ryan Spann lutar e não consigo mais essa. A gente faz o que a gente conhece. Um prospecto assim, do que pode ser essa luta, mas eu acho que até por lutar em casa, já vou até abrir aqui o meu voto, por lutar em casa e pela cancha que ele tem no MMA e no UFC,
Eu acho que o favorito aí é o Minotauro. Né? O Minotauro ele é um lutador que ele nunca pode ser descartado, né? Às vezes quando você dá ele como vencido, até pela idade e tudo mais, mas ele tem realmente muita cancha, essa é a característica dele. Ele alterna vitórias e derrotas nas últimas lutas, né? Venceu o Sam Alvey, antes disso tinha perdido pro Ryan Bader, ganhou do Patrick Cummins, perdeu pro Maurício Shogun Rua e perdeu pro Anthony Johnson. Chama atenção que ele faz poucas lutas, né? Ele sempre dá um intervalo aí de 2 anos a cada luta. Muitas lesões aí, né? São lutadores, assim, bem mais expressivos que esses que muito ele mais, falou, né? muito Do mais. Ryan Spann. Sim, com O certeza. Minotauro conhece o manual inteiro, né? Ele tá desde sempre. Essa luta chama atenção um pouco a questão, a diferença de altura e envergadura, né, dos dois lutadores. Apesar de não parecer tanto, o Minotauro tem 1,87 contra 1,95 do Ryan Spann. Bastante diferença, né? Tipo, e o envergadura é de 10 centímetros de diferença, 190 centímetros contra 200 centímetros. Embora essa questão da envergadura é muito relativa, né? Porque você pega a própria luta ali do que a gente comentou entre o Kelvin Gastelum e o Adesanya era muito maior, né? Que o Gastelum, e mesmo assim, o Gastelum conseguiu conseguiu encurtar algumas vezes, conseguiu ameaçar o Adesanya, né? Sim. Então vai muito da Desestabilizou, técnica, né? muito da técnica, né? E o Minotauro tem bastante técnica para conseguir driblar essa dificuldade. É bem difícil opinar nessa luta, né? Eu vou também num palpite meio cego, vou de Minotauro, porque é quem eu conheço aí dentro, e eu sei que é um lutador que, apesar da idade, ele representa perigo para qualquer um na categoria, assim. Ele é um lutador que não dá para subestimar, não dá para subestimar. Cancha, cara que já... Gui, qual que é a tua Vou opinião? acompanhar o amigo aí, vou Acompanha o redator. Eu acho que o Minotauro Antônio vai dar muitos golpes. Muitos golpes. Muito golpe. Vai entrar de jegue-jegue. Jegue-jegue. Uppercut. Uppercut. Vai conseguir fazer uma boa vitória. Será que vai ser o Minotauro que vai narrar a luta dele? Eu espero que sim. Haja coração. Quem sabe no combate ali seja ele mesmo. Isso. Então é isso. Vamos para a próxima luta. Daí ele puxa pra gente aí o card. Próxima... O cartel dos dois lutadores. Exato. A próxima luta a gente vai ter então o Francisco Trinaldo. Vai lutar contra Que eu nasci pra bater em outro homem. Ele vai lutar contra o brasileiro, vai lutar com o Diego Ferreira. Ele ofereceu pras crianças também uma luta. Tu lembra? Não, ele eu amo o Trinaldo, cara. Deixa não eu consigo torcer contra nunca. Eu não consigo torcer contra. Deixa eu achar o Carlos Diego Ferreira aqui. É só o cartel dele. Ele tem, deixa-me ver aqui, 12 vitórias e 2 derrotas, é isso? Ele vem. O site oficial do UFC tá com 15 vitórias. E 2 derrotas. Mas ele vem de 3 vitórias contra Kyle Nelson, Jared Gordon e Olivier Albin Mercier. Ninguém muito expressivo, né? E quando pegou lutadores de maior calibre, Dustin Poirier, atual campeão interino da categoria, e o Benil Dariush, que também é um bom lutador, aí ele se cagou e perdeu. Esse evento, assim, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, né? Mas para mim, me parece que a organização colocou lutas entre caras com muita história no UFC, lutando com lutadores de no Brasil, lutadores brasileiros de bastante história, talvez para proporcionar que eles vençam. Eu acho que sim. Normalmente os UFCs no Brasil, o card é recheado de lutador brasileiro, né? Sim. Tu pode ver que todas as lutas principais ali vai ter algum lutador brasileiro. O UFC gosta de falar que é isento, mas tu pega nesse evento que teve agora no final de semana, já datando o programa, né? Teve a luta aquele do, como é que chama? O Hardy, que é o lutador de futebol americano, lá peso pesado, fez o co-main event. Cara, lutou contra um russo, Smoliakov. Horrível, cara. Horrível, completamente fora de situação. O próprio Dana White, depois da luta, pegou e falou que queria saber quem eram os lutadores que o Smoliakov tinha. Sim, eu vi essa entrevista. Eu assisti essa luta e realmente foi uma coisa ridícula, assim, né? Deram o cara pro Hardy fazer cartel. Então isso acontece, é óbvio que acontece, né? É no boxe, no MMA. Normalmente não acontece no UFC, porque os eventos menores normalmente servem mais para esse tipo de coisa. Os locais, né? Ó, só puxando rapidinho, do Trinaldo, para aproveitar o embalo, então ele ganhou do Evan Duran, perdeu pro James Vick, que é um lutador bom, é aquele cara bem alto, né, tem uma envergadura grande e tal, ganhou do Jim Miller, perdeu pro Kevin Lee, que vai fazer evento principal agora, né, enfim, e tem vários outros nomes interessantes aqui, Anson Medeiros, Paul Felder ganhou desses caras, ganhou do Ross Pearson também, Chad Laprise, então o Trinaldo, na verdade... Ele tem um cartel bom, né? Apesar de alternar vitórias e derrotas nas últimas 4 lutas, ele já pegou bastante, já foi bastante testado, né? Sim. É um cara bastante descolado, né? E ele luta com muito coração, assim. A luta dele sempre... Ele é um cara carismático, apesar de não se comunicar muito bem, mas ele é um cara carismático. Se ele não morrer no gás, que é o que normalmente acontece com ele, eu aposto assim, uma boa aposta nele. Ele tá com 40 já. Importante falar que a gente não tá puxando
as Sporting apostas Bet. do Sporting Bet, porque por enquanto só para a luta principal foi divulgado qual é a cotação das casas de aposta. aí. O Diego Ferreira não está ranqueado, né? No evento, né? Exatamente, e o Massaranduba é o 15º aí do ranking. Eu nem achava que ele estava ranqueado, para falar a verdade, o Massaranduba. O Massaranduba é aquele cara que fica no meio do caminho, assim, né? Eles nunca dão, né? Mas é porque ele também, nas lutas mais expressivas, acaba não chegando, né? Dá pra fazer Bate uma na comparação com o Jacaré, que a gente falou Quando no precisa começo, ganhar, né? não ganha. Quando o Jacaré precisou ganhar para chegar no cinturão, fora aquela vez que ele lutou, o title shot foi tirado dele. Que o Dan Henderson furou a fila, né? O Dan Henderson lutando com o Michael Bisping. Sim. Fora essa luta, sempre o Jacaré teve oportunidades, né? Inclusive, na semana passada, lutou com o Hermansson, o sueco. Se ele vencesse aquela luta, ia para cinturão e acabou. Quem assistiu a luta pode ver no primeiro e segundo round um Jacaré muito estático, Muito apático, sem se movimentar. O Hermansson impôs o ritmo da luta, né? Ele me lembrou muito, acho que tu vai concordar comigo, nos tempos áureos, né, já não tá tão bem assim, a movimentação do Gustafsson lutando. Ele se movimenta muito, entra e sai, não tem tanta contundência nos golpes, mas lembrou bastante aquela luta do John Jones com o Gustafsson, assim, o John Jones mais plantado, o Jacaré mais plantado e o Hermansson girando. O Hermansson controlou muito bem o octógono contra o... Eu não sei o que esse cara pode prometer, assim, porque ficou meio, né, mas botou o Jacaré no bolso e acho que ele já vai pular para quarto do ranking, né? Ele vem de... Ele quase finalizou, né? O Jacaré numa chave de braço, se não me engano. Não, foi uma guilhotina. Uma guilhotina. Quase. Quase ali o Jacaré mostrou que é um faixa preta nível mundial. Com certeza, ganhando de um top, aí o cara vai galgar posições no... Eu não lembro bem como é que tá esse ranking, eu sei que tem o Rockhold por cima ali, A gente vai ter que esperar para ver o que ele vai poder mostrar. Essa é uma categoria que eu acho que talvez seja mais embaçada aí, né, do UFC, porque tem Rockhold, tem Gastelum, tem Adesanya, tem... peso leve aí tá... peso médio. Peso médio, né? Então, fechando, acho que nessa luta do Trinaldo aí, só para recapitular, acho que todos nós, né, apostamos... A questão de coração, eu não consigo torcer contra o Trinaldo. Apostamos com o Massaranduba, porque... Massaramito vai Massaranduba. 3-0 aí pro Massaranduba. Por enquanto nós não divergimos em nenhuma das apostas, sugestões de apostas. Creio que agora teremos nossa primeira divergência. A coisa vai começar. Porque Puxa a próxima luta pra gente, Derlei. Próxima luta, a quarta do card principal, vai ser entre o Thiago Alves Pitbull, brasileiro, e Laureano Staropoli, um argentino que tem um cartel muito bom, né? Mas no MMA, no UFC também não tem muitas lutas, né? Só puxar o cartel dele aqui, ele tem 8 vitórias e 1 derrota apenas, né? O Staropoli. Mas a última vez que ele acabou lutando foi no UFC Fight Night 140 do Magny versus Ponzinibbio. Isso faz bastante tempo, né? Nessa luta. Uhum. Sim. Então é difícil ter... Eu, particularmente, não acabei... Esse UFC Fight Night aí, eu acho que eu só vi a Magny e Ponzinibbio mesmo. Não lembro de outra luta que eu tenha visto e não lembro desse cara lutando. Mas pelo cartel dele e para lutar junto com o Thiago Pitbull, aí eu acho que vai ser uma luta bem parelha. Onde é que foi a última luta do Thiago Alves? O Thiago Alves, a última luta foi em 2019, mês 2. Fevereiro agora. Contra o Max Griffin, ganhou numa decisão dividida. Antes disso ele vinha de derrotas para Alexei Kunchenko e outra derrota para Curtis Millender. Então vai lutar agora, antes ganhou do Patrick Coté, né? Mas vinha de derrotas. Jim Miller, Carlos Condit. São nomes expressivos, mas ele não vem fazendo uma boa sequência, né? Ele tá meio tentando buscando essa recuperação. Aí entra naquilo que a gente fala, colocar uma luta em casa contra um adversário menos expressivo para tentar... Acho que vai ser o vai ou racha pro Thiago Alves, né? Provavelmente ele vai tentar vencer para continuar no UFC, ou se perder, acho que se complica a situação dele, né? Sem maiores delongas, então, senhores, essa também não é uma luta tão interessante dentro do card principal, né? Evento, né? Eu já abro meu voto aqui, eu vou de Thiago Alves. Ainda acredito que o brasileiro está recebendo aí um boi de piranha para tentar fazer a alegria do povo. Nesse caso, divergiremos, porque eu vou no Argentina. Você tem sempre toda a razão em estar errado. O Argentino Staropoli vai chocar o Rio de Janeiro, vai vencer o Thiago Alves, Pitbull. Eu novamente acompanho o redator aqui, vou de Thiago Alves. Muito bem, é bom saber que eu já saio na frente nessa disputa. Próxima luta então, Derlei, vamos lá. Agora entramos nas lutas que realmente interessam, né? Que nós vamos merecem um pouco mais de destaque. Pouquinho mais, até porque os nomes que estão envolvidos nelas são bastante expressivos, né? A terceira luta, então, no card principal, a gente vai ter o José Aldo,
lutando contra o Alexander Volkanovski. Baita luta. Essa é uma baita Essa luta. sim promete ser uma grande luta, né? José Aldo, primeiro do ranking, o Volkanovski é o quarto do ranking aí na... Só para puxar aqui, o cartel do Volkanovski, ele tem 19 vitórias e uma derrota. Então, é um cara que está numa crescente muito grande, vem numa vitória sobre o Chad Mendes. Acho que o Gui pode comentar mais sobre essa luta. Na verdade, o Volkanovski, ele é australiano e ele iniciou nos esportes como jogador de rugby, jogava na Austrália. E, então, ele não é muito técnico, ele é um atleta... E no MMA ele já iniciou como peso médio, então 20 quilos a mais ele lutava quando ele iniciou. Sendo que ele tem 1,67 de altura, né? Ele é mais baixo que o José Aldo. Ele é meio é uma das sensações assim. Exatamente, até eu não sei qual que foi a ideia do UFC, porque o Aldo na verdade tem mais 2 lutas no contrato, somente, né? Provavelmente o Aldo no Rio de Janeiro é para chamar público, né? Exatamente, provavelmente ele ganhando enfrenta o vencedor de Brian Ortega contra o Magomed Sharipov, que também tá essa luta marcada, então os caras que estão no top aí da categoria, né? Mas voltando a falar do Alexander, ele é como é que eu vou dizer, um tanque de guerra, o cara costumam dizer, o cara é entroncado, vai na ignorância, aguenta a pancada. Assim, o Chad Mendes derrubou ele bem mais técnico, o Aldo com certeza é um striker melhor. É mais técnico que o Chad Mendes? No de pé, né? Mas o Alexander, ele aguenta a pancada e ele é forte, assim, né? E muito ele vem para se consagrar, né? Vem para se consagrar em cima do brasileiro na terra natal, né? Eu acho que vai ser uma luta bem difícil pro Aldo mesmo. Assim, eu também acho. Né? Porque... eu não sei se o Aldo tá pronto para aguentar a pressão, né? Que ele vai receber. Exatamente, isso que eu ia falar sobre a pressão, né? O Aldo vai ter muita pressão nessa luta aí, por ele ter 2 lutas em casa, vai lutar no Rio de Janeiro, arena lotada. E todo mundo espera que ele vença essa luta, né? Contra o Volkanovski, mas o Volkanovski é a perfeita escalada para ele, né? Se ele vencer o Aldo, vence uma lenda do esporte. Ele tá aí no topo até para disputar um cinturão. Eu acredito todo mundo na categoria quer botar o Aldo como dá pra gente comparar, guardadas as devidas proporções e a devida técnica, a luta do Adesanya com o Anderson Silva. Né? Porque até ele lutar contra o Anderson Silva não era conhecido o Adesanya, né? Todo mundo ele se tornou relevante a partir do momento que ele venceu o Anderson, foi por decisão, né? Decisão, botaram uma lenda no caminho dele ali. Né? E claro, uma lenda já em decadência, que é mais ou menos o que acontece agora com o Volkanovski, né? Acaba pegando o José Aldo no O Aldo até vem, decadente, até vem num momento razoável, ele ganhou do Jeremy Stephens, né? Que foi uma luta que muita gente botava ele já como descartado, né? Porque ele vinha de 2 derrotas pro Max Holloway. E aí ganhou do Moicano também por nocaute. Mas vale lembrar também, as derrotas que ele teve foram para strikers. Né? Max Holloway 2 vezes, né? E lutadores com mais envergadura, né? E maiores. O McGregor, né? Que o McGregor, que eles lutam numa distância maior. E o McGregor, aquela luta a gente nunca pode considerar como sendo a regra da coisa, né? Porque uma luta para 13 segundos a luta que fica... Mas assim, o que dá para observar é que como o Max Holloway quanto o McGregor, eles são lutadores mais altos, e com uma envergadura melhor, um jogo é bem diferente do Volkanovski, por exemplo, que é mais baixo, mais parrudo, ele vai tentar... Mas eu, honestamente, minha opinião, né, daí já vou abrir meu voto aqui, até por uma questão de tempo, né, pra gente apurar um pouco, eu acho que o jogo do Volkanovski encaixa bem contra o jogo do Aldo, porque o Aldo já não é mais o Aldo de antigamente, assim, eu acho que um cara botando pressão, fazendo ele andar para trás, como o Holloway fez com volume de jogo, bastante volume nos golpes, talvez ele consiga, justamente na técnica, compensar, né? Acertar e tal. Mas a gente não vê mais aquele Aldo que acerta os low kicks, né? Vai tirando a base do adversário, vai minando. Se ele conseguir girar, se conseguir tirar a movimentação do Volkanovski, acho que tem uma boa possibilidade. Mas eu não acho que vai ser o caso. Eu acredito que o Volkanovski vai botar pressão e vai conseguir nocautear o Aldo e acho que vai surpreender, vai ser até meio rápido. Eu gostaria muito mesmo de ter opinião nessa luta em específica do nosso amigo Lucas Dalbello. Lucas, se você está vendo essa luta, eu queria ter muito esse podcast que eu ter a sua opinião, porque o Lucas é um grande fã. Lucas, deixe seu comentário ali depois. Deixe seu comentário, por favor, Lucas. Você que é um grande fã do José Aldo, eu acho que é difícil, né, a gente apostar contra o Aldo, assim, né, por toda a história dele, né, que a gente conhece, né, mas nessa aí eu tô com o Leonardo. Eu acho que o Volkanovski aí, essa ânsia dele aí, assim, tem muito mais
vontade de brilhar, eu acho, e futuro no UFC, né? Tá com o momento, né? E agora chegou o meu momento de brilhar, né? Então vou divergir dos amigos aí, vou votar no José Aldo. Aldo. Eu acho que, válido. Campeão eu acho do que povo, o campeão José do povo. Aldo ele sempre se deu bem contra lutadores mais baixos que ele, que é o caso agora, né? É uma luta de 3 rounds. 3 rounds. 3 rounds. E sempre que o José Aldo ele tinha uma questão, ele lutava muitas lutas de 5 rounds e ele sempre cansava, né? A gente bastante. percebia isso, que ele lutou muitas vezes defendendo o título, né? Mas enfim, a minha aposta é pro José Aldo. Se o Aldo ganhar essa luta, eu acho que ele volta a ser uma realidade dentro da categoria, né? Porque tá pegando um cara que vem com bastante hype, né? Ele já tem a história dele, né? Acho que daí pode considerar ele talvez até numa trilha para title shot de novo, né? Não sei se é do interesse, mas como resta 2 lutas no talvez possam fazer ele se contrato aposentar dele, em alto estilo. Ele, na verdade, ele já meio que Mais falou ou que ele menos. tá afim de largar aí, quer parar de... Ele quer lutar boxe, né? Quer parar de lutar, então... Vai ser uma coisa parecida assim com talvez eles façam se o Aldo vencer essa luta, talvez que fizeram com o Dan Henderson. Dão uma luta pro cara Dão se uma aposentar. luta para se aposentar. Muito embora ele sempre tenha sido meio preterido também pelo UFC, né? Mas vamos ver o que o futuro, bem, né? Mas enfim. o que o futuro reserva. Então, fui eu de Volkanovski temos aqui José Aldo. Então, puxa o co-main event pra gente. Como main event teremos ele, o mito, a lenda, o maior de todos os tempos. O Pelé do MMA. Há controvérsias. Do MMA. Jared Cannonier. Então, Sometimes, né? enfrentando o maior de todos os tempos, teremos Jared Cannonier lutando contra Anderson Silva, The Spider Silva. Só vamos puxar aqui, deixa eu ver se eu tenho o Cannonier aqui, o amigo talvez tenha aberto aqui. Vamos ver. Não, vou ficar te devendo. O Anderson Silva, lembrando que atualmente é o 15º do ranking. Deu uma pequena caída. Então ele vai enfrentar um cara mais bem ranqueado que ele, né? O que é cara raro, é o número 9 ali do ranking. O Cannonier que lutava no meio pesado, né? Um cara bem forte pra categoria, assim, né? Lutou no pesado também. Primeira no luta pesado. UFC dele, lutou no pesado. Ele fez 2 lutas no pesado. Eu até Apesar tinha de não ser aberto, tão alto, eu né? tinha aberto o cartel dele, acabei fechando por causa justamente disso, assim, dos adversários dele, né? Sim. O nosso querido Jared Cannonier, o apelido de Killa Godzilla. Killa Gorilla. The Killa Gorilla. Então tu já pensa, né, o tamanho da criança, né? A última ele venceu o David Branch. Bom lutador. Não lembro, sinceramente. Mas perdeu para o Dominic Reyes e Ian Blachowicz, mas o Ian Blachowicz, se eu não me engano, é no pesado. Então, né? ele lutou... Meio pesado. Meio pesado. Ele não se deu bem no pesado, desceu pro meio pesado. Não Se deu mais ou menos. e agora voltou, agora ele vai Ele perdeu, se achando na ele chegou a categoria. perder pro Glover, né? Sim. Glover Teixeira, então... Que ganhou agora esse final de semana, né? Sim. Uma boa vitória, assim. do Contra Glover. quem que foi mesmo? Agora tu foi longe. Não, mas ele finalizou... aquele maluco esquisitão lá. Puta. Que é bem mais novo que ele, tem 25, 26 anos. Me fugiu o nome do desgraçado agora. Pra gente puxar depois, para só complementar a informação. Sim. Mas realmente é difícil avaliar esse o Cannonier, né? Porque ele tá baixando de categoria, né? Sim. O cara começou O que dá pra... pesado, meio pesado. Dá Agora pra baixou. perceber das lutas dele que ele... Nessa categoria, principalmente, ele tá bem forte, assim, né? Às vezes parece mais pesado que os outros adversários. Bate forte, então ele... E daí vê o Anderson Silva, não, ele bate mais forte que o Chris Weidman, por exemplo, né? Na minha opinião. E o Anderson Silva vai fazer brincadeira aí, né, gente? Só para complementar, o Glover venceu o Ion Cutelaba. Cutelaba, exatamente. Que é bem mais novo, grande, forte também. Quase foi nocauteado, o Glover, inclusive. Mas o conseguiu se Glover recuperar. parecido com o Trinal, tem um coração enorme também. Essa luta do Cannonier com o Anderson Silva, eu consigo ver muito, muito parecido o cenário com o que foi o Adesanya com o Anderson Silva. Eu acho, todo mundo que entra pra lutar com o Anderson Silva, mesmo o Cormier, quando fez a luta contra ele, respeita muito, assim. Ninguém quer entrar lá e acabar com o cara, né, ainda mais na casa dele. Fica meio implícito, óbvio que os lutadores na hora eles não pensam muito isso, né? Mas acaba acontecendo. Eu acho que o Cannonier vai ganhar a luta, é a minha opinião. Mas eu acho que vai ser uma luta que vai fechar todos os rounds e que vai ser bem trocada, bem Está trabalhada. completamente maluco. Também fora de si. Cogitar Jared Cannonier vencendo o Anderson Silva. Ele deu uma entrevista, essa semana, se não me engano. Se fosse o Anderson Silva de 3 anos atrás, não tinha a menor dúvida. Mas é que ele já está com 44 anos. O Cannonier deu uma entrevista essa semana que ele disse que ele queria ganhar com 10 segundos de luta. Então... Esse tipo de comentário... Falar, qualquer um fala. Não vou até falar papagaio, né?
Mas esse tipo de comentário, assim, de quero ganhar com 10 segundos, normalmente dá merda, né? Costuma dar merda. Esse costuma dar merda. É como o José Aldo viveu falando que ia destruir o McGregor e durou 13 segundos, né? Senhores, vamos aos nossos votos, então. Eu já abri meu voto, vou de Jared Cannonier. Anderson Silva Pro Derlei. E aí, analisando aqui mais vai deixar o coração falar mais alto. Analisando aqui mais uma estatística, que o Cannonier, ele acerta 50% dos golpes que ele dá, então... É o que precisa, né? Eu vou de Anderson Silva também. Ufa, que beleza, hein? Que beleza. Acho que você vai morrer sozinho nessa. Então puxa pra gente a luta principal, valendo o cinturão do peso palha feminino. Então, talvez a luta mais complicada da gente opinar desse episódio aqui. A gente vai ter Rose Namajunas, a campeã que venceu 2 vezes seguidas a Iona Jędrzejczyk. Que parecia imbatível, né? Que parecia que dominaria a categoria por anos e anos e anos, né? Que já ganhou da Jéssica Batistaca, né? Exatamente. Elas já lutaram e... E ela vai jogar, ótimo, né? Vai lutar contra a Jéssica Batistaca, Jéssica Andrade, né, a brasileira. É a chance da vida da Jéssica. Sim. E eu acho bem interessante o casamento dessa luta pra Jéssica, assim. Pra Jéssica, com certeza. É que assim, a Ioana, ela tem um controle de distância melhor do que a Namajunas. Namajunas. E por isso a Batistaca nunca teve bom desempenho contra ela, né? Porque consegue marcar distância e tudo mais. Agora a Namajunas costuma ir um pouco mais, entrar um pouco mais no jogo, e aí o jogo da Batistaca fica bom. Porque ela consegue botar no chão, amassar, fazer o ground and pound. O que eu vejo mais o jogo da Ioana era mais... Ela é mais agressiva, né? Mais agressiva. E a Namajunas, ela luta muito mais no contragolpe. A Ioana solta mais chute, mantém, né, a distância e tudo mais. O que conta a favor, aí pode ser também um fator emocional para Namajunas, né? Porque ela é muito fria. Né? Sim. Na verdade... Ela entrou numa ela está ultimamente, né? Porque ela não era, ela até chorava no meio do round ali. Mas, por exemplo, ela lutou as 2 lutas com a Ioana, e para vencer a Ioana, ela teve que ser muito fria, porque a Ioana era aquela lutadora que provoca o tempo inteiro, né? Exatamente. Então foi bem complicado, assim, para ela vencer. E agora ela pega uma Batistaca lutando em casa, com toda a pressão, né? De vencer, de ser mais uma campeã brasileira, né? Não sei se ela vem de vitória contra a Carolina Kowalkiewicz, né? Que já ganhou da Namajunas. A Namajunas já perdeu para várias da categoria, já ganhou de várias, né? Perdeu para Tisha Torres também. O que impressionou mesmo foi a Namajunas ter vencido as 2 seguidas da Ioana. Fica um pouco da sensação de que o jogo da Namajunas casa justamente com a da Ioana, mas não que ela vá conseguir fazer isso com todo mundo. Eu acho que não vai casar com eu tenho um pouco dessa sensação também. Da Jéssica, assim. A Jéssica parecida com o Alexander. Exatamente. Baixinha, entroncada ali, cara. E ela já teve algumas possibilidades, né? Não conseguiu, acho que dessa vez ela veio com sangue no olho para fazer acontecer em casa. O melhor cenário possível. Inclusive, eu tenho uma restrição séria com a Batistaca, que ela venceu a Claudinha Gadelha. E tu gosta muito da Claudinha Gadelha. Isso machuca o coração da pessoa. De todo mundo. Pô, mas isso aí até é ponto pra ela. Então, assim, realmente, né, nosso executive producer está tomando sua Heineken. Heineken patrocina nós. Patrocina nós. Por favor. Quer começar com um patrocínio baixo, assim. Não, nós somos humildes, né? Então temos que... Olha, eu acho o seguinte, por uma questão até de limitação de tempo aqui, pra gente não estender muito, já falamos de 6 lutas, né? Essa é uma luta que a gente tem, as apostas do Sporting Bet. Surpreendentemente, a campeã não é a favorita. Tá pagando 2,15. Tá pagando 2,15. Isso 1,65 da... Leva a querer apostar na Rose Namajunas, mas eu acho que pelo encaixe de jogo, Batistaca vai finalmente conseguir o sonho do cinturão aí. Sonho do cinturão. Eu vou de Namajunas. É uma baita aposta. Eu sou fã das duas. Eu vi as lutas assim. E eu admiro muito a Namajunas, assim, por toda a história dela no UFC, de ter superado e dado a volta por cima, né, dessas derrotas e tudo que ela fez para vencer a Ioana, assim. Sim. Criei uma admiração por ela, então... E até porque ela é uma grande lutadora, não é só por isso. Excelente striker, né? Então, eu acho que a Namajunas vai manter o cinturão, infelizmente, para Jéssica.
Então eu fui de Jéssica Batistaca, Derlei Namayunas e Gui. E eu vou arriscar aí uma nova campeã e vou votar na Jéssica. É um 50-50 isso aí, né? Mas é difícil, realmente, é um palpite bem complicado, essa luta aí. Nada vai surpreender, qualquer resultado é possível. Eu não tenho torcida, para falar a verdade. Assim, qualquer uma que ganhar, eu só quero lembrar, né, que no último evento, no UFC 236, fui o único que apostei no Dustin Poirier, enquanto meus amigos apostaram no Max Holloway, né? E todo mundo já sabe o final dessa história. Então acho que é isso, senhores. Concluímos os nossos palpites, recapitulamos o evento 236. Agora fica a hora que a gente tem que agradecer quem chegou até o final do programa. Muito obrigado. Indique para pessoas que possam se interessar pelo conteúdo. Sigam a nossa página do Facebook, curta os nossos vídeos, sigam o nosso perfil no YouTube também. E o que mais? E é isso, obrigado por quem acompanhou até o final. A gente sabe que é um pouquinho maçante, né? Mas é divertido também. Exato. E pelo menos para nós, né? É diversão. E é isso aí, continue nos seguindo, a gente vai continuar fazendo esses vídeos aí. Mandar um salve, né, pro pessoal da MMA News, que a gente vai tentar vamos tentar que eles aceitem a nossa publicação. Compartilhar esse vídeo novamente, né? A gente sabe que no último evento foi meio complicado, porque a gente não conseguiu compartilhar ele por questões técnicas. Não conseguimos compartilhar um dia antes do evento, né? E aí, quando sobrou para compartilhar em cima do evento, a gente sabia que ia ser mais complicado colocar na página. Vamos tentar uma parceria e colocar lá para o pessoal ter conhecimento, né? Que é uma coisa diferente que a gente está fazendo. E que talvez o pessoal curta aí de dar umas risadas conosco e de ser os nossos haters. Um abraço para o Maurício Menegaso, nosso maior hater. Carlos e Lucas, comentem. Sintam-se todos à vontade para fazer os seus palpites aí, né? Seria legal nos comentários aí para a gente poder comparar e tal. Esfregar na nossa cara quem conseguir ir melhor do que a gente. Por favor, esperamos muito por isso. Então acho que é isso. Muito obrigado, senhores. Estou esquecendo alguma coisa, meu amigo Thiago. Grande Thiago, né? Oferecendo a estrutura toda para a gente poder gravar aqui o programa. Canal Thiago Flores sem H. Thiago sem H. Muito importante, canal Thiago Flores. Lá você vai encontrar informações sobre tecnologia. E é isso aí. Thiago, tem alguma palavrinha? Agora tem Tinder no Facebook, uma boa noite.